Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre gatos. Quer dizer, eu não sou especialista em gatos, mas eu vou falar dos gatos que eu já tive, que eu tenho, e alguns tipos de comportamentos. Eu acho que é um pouco para falar sobre o quanto as pessoas às vezes são preconceituosas com relação a ter um gato. É lógico que como todo animal, pet que você decide ter em casa, cães e gatos, tá? A gente precisa ter uma estrutura. Você não pode simplesmente pegar por pegar, porque acha bonitinho ou fofinho, não procurar nada saber sobre e também não achar que não vai precisar gastar com os animais. Eu tive já 3 gatos, né? Na verdade, 2 que já passaram dessa para uma melhor e a Zara que tá comigo hoje aqui. Os 3, eles são totalmente diferentes na personalidade, lógico, mas eu nunca tive problema com nenhum deles, tá? A Elf, que foi uma gatinha frajola que eu tive, ela faleceu há pouco tempo, com 10 anos, mas é lógico que eles vivem muito mais que cães, e eu peguei ela com 6 para 7 meses, foi o que me falaram, todos foram adotados, né? E, bom, ela começou convivendo só comigo, ela morava só eu e ela. Então, no começo, ela ainda tinha alguns resquícios de gato bebê, né, de filhote. Então é normal que no primeiro momento tenha todo o processo de adaptação com esse novo lar, então que eles ficam mais quietinhos, podem ficar escondidos, podem não querer comer, podem não usar o banheiro direto, né, naquele momento que chega em casa. Mas me deram algumas dicas muito legais para quando, antes mesmo de eu pegar um gato, que eu devia ter o ambiente preparado para ele. Então, se você está pensando em pegar um gato e você não tem, prepare o ambiente para que quando ele chegue, ele já saiba que aquilo, onde está a caixinha de areia, que já tem uma caixinha de areia, que já tem um poste pequenininho, não precisa ser grande, para que ele possa arranhar, porque ele vai procurar esses lugares. Então, para você evitar uma dor de cabeça dele arranhar um sofá, alguma coisa assim, você já tem lá o poste para onde ele vai, né? Um brinquedo, enfim, que possa ser um arranhador. Então, no caso da Elf foi assim, e aí no começo ela brincava, ela corria bastante e tal. Eu lembro que ela subia em cima de um armário e se jogava em cima da cama de madrugada, tal. E depois ela foi se acostumando com a minha rotina. Então ela passou a dormir todas as noites, né, inteira. E conforme o tempo foi passando, ela foi ficando mais adulta, lógico, e ela foi ficando mais tranquila, digamos assim. Era uma excelente companheira, muito carinhosa, só que daí eu casei, daí eu tive filho, e aí ela gostava de ficar no canto dela. Então ela se aproximava mais de mim quando eu estava em casa, mas ela não gostava tanto das outras pessoas, ela preferia, ela era mais reservada. E aí, depois veio o Banzai. O Banzai veio também de adoção, um filhote de mais ou menos uns 3 meses, que tinha sérios problemas de saúde, porque tinha vindo de um resgate de uma acumuladora de gatos, tinha um problema, a rinotraqueite, né, que não tem cura, que é como se fosse uma gripe. Então, quando a imunidade dele estava muito lá embaixo, ele tinha uma gripe mesmo, do nariz escorrer, ele espirrava muito. Ele estava em tratamento, e ele era diferente no sentido que ele era um bebê esperto de brincar, porém ele já era aquele escalador. Então ele escalava as pernas da gente para subir até aqui, ele gostava de ficar mais perto da gente, assim, tipo, dormir colado rosto com rosto. A Elfa, ela gostava de ficar mais na região do braço. Ele escalava a tela de proteção da janela, da sacada. O Banzai, ele foi envenenado e aí ele acabou falecendo aos 7 meses. E 6 meses depois veio então a Dona Zara. A Zara, ela foi uma gata achada na rua, prenha, com menos de 1 ano. E eu também adotei ela numa feira de adoção de animais e os filhotes já tinham sido adotados e ela estava lá cuidando de outros filhotes e ela tinha ficado para trás, estava recém-castrada. Uma gata que já veio para mim adulta, que já tinha tido filhotes e tal. Mas a Zara, a questão dela era, no primeiro momento, era mais com relação ao fato dela ela não saber o que era o carinho humano. No começo, ela se assustava muito mais do que um gato que tivesse vindo de cara, assim, nasceu e foi ter interação com humanos. Mas ela é uma gata que ela já tá com 4, quase 5 anos já, e ela é super carinhosa,
super adaptada, porque depois veio Beethoven, que é o cachorro. Então, assim, ela super interage com ele. A Elf não interagia muito com a Zara também, porque a Elf era mais reservada. Mas a Zara já é engraçado que quando ela gosta de dormir, ela vem dormir com a gente, ela dorme ou comigo ou com o meu filho, ela gosta de ficar na parte das pernas, principalmente de se encaixar, né? Quem dorme de barriga pra cima no meio das pernas, então ela não vem muito pra cima. Ambos, todos, reclamam de comida, como todo gato, então assim, a tigelinha não pode estar vazia, que eles ficam reclamando. O Banzai a gente não conseguiu perceber muito isso, a Elf ela não curtia muito, mas a Zara é uma excelente caçadora, então assim, já tive, lógico que pessoas que de repente moram em casa, isso tá mais fácil de acontecer, né, que é aquela coisa do gato trazer presentes pra pessoa, mas a Zara, ela mata de fato baratas. Então, assim, às vezes eu moro em prédio, apartamento, então às vezes quando eles fazem detetização, elas vêm pelo ralo e elas acabam, enfim, ou ela vê algum bicho voador, enfim, ela fica possuída e ela quer pegar aquele bicho a qualquer custo. E as baratas, quando ela mata, ela não me leva na cama, ela me chama pra ver. E ela fica toda orgulhosa do lado, sabe, olhando assim, tipo, olha como eu sou boa, eu fiz isso aqui. Então eu parabenizo ela e ela sabe, e quando você fala com o gato, você chama o nome deles, eles sabem que eles estão sendo chamados. Se eles não atenderem é porque eles não querem atender, mas eles sabem quais são o nome deles, qual é o nome dele, e isso é uma característica dela, né? Lógico que todos sempre brincaram com ratinhos de borracha, eu nunca tive um gato arredio, que não tivesse vontade de brincar e tal. Então acho que cada gato tem uma personalidade e muito tem a ver com o ambiente para onde ele vem, que a gente tem que ter muito cuidado. O que as pessoas precisam entender é que gato é diferente de cachorro. Um perfil de Instagram da Well Félix, que ela fala muito sobre a psicologia dos gatos, né, como tratar algumas coisas, porque realmente eles são diferentes. Ao contrário do que todo mundo fala, eles são independentes. Sim, eles são independentes, eles vão lá, eles vão dar menos gasto, porque eles vão fazer o cocôzinho deles na caixinha, vão tampar o cocôzinho deles, então você não tem a necessidade de sair de casa, né, pra levar eles pra rua, pra fazer o que você teria que fazer com o cachorro. Eles vão te procurar no momento que eles quiserem atenção, então eles não gostam que você fique pegando eles toda hora, isso incomoda, principalmente pegar eles se eles não tiverem com os 4 apoios, né, sustentados, no caso, né? Ficar no ar assim, para ele isso dá uma instabilidade muito grande, ele não se sente seguro, então eles não gostam disso, eles não gostam de ser agarrados. Porém, eles são extremamente amorosos, cada um da sua maneira. E eles gostam de estar perto dos humanos, tá? E assim, os meus gatos, eles sempre dormiram à noite, por mais que de vez em quando pode dar uma corrida, dar uma miadinha e tal, como assim. E são miados a Zara praticamente não mia, é um miado bem diferente, e não me deram nenhum tipo de problema. Mas são bichos que não têm a necessidade de andar em bando, ou seja, não precisam de uma matilha, não precisam passear, não precisam ir pra rua. Então assim, você querer levar um gato, pôr a coleira e fazer algo que não é da natureza dele, mas ele gosta, ele vai, porque né, ele prefere ficar mais quietinho, mais na dele. Mas ela é super tranquila, inclusive veterinário, a Elf dava muito mais problema do que a Zara. A Zara não precisa praticamente nem segurar ela, que ela toma injeção, ela é examinada, ela é bem tranquila. Sempre que eles subiam em cima de mesa, pia, essas coisas, eu sempre tirava, sempre pedia pra descer, então assim, não estão acostumados a isso. Nunca me rasgaram nada, com exceção de, por exemplo, a cama box. A Zara adora uma cama box, então assim, principalmente o forro de baixo da cama box, né, que ela tirou tudo. Mas não foi algo que me atrapalhou a minha vida, assim, nada. Você tem um felino em casa, né, e felinos têm comportamentos de felinos. Então isso tudo para falar que tenha muita consciência quando você for escolher o seu filhote, financeiramente, e de estrutura da sua casa. Então muitas vezes um gato você vai sim, se você mora, independente se você mora numa casa, se você mora num apartamento, você ter áreas que você vai precisar ter lá para que ele não possa fugir. Quanto mais ele ficar dentro de casa, melhor, porque você evita muito mais doença, tá? E entenda que eles querem participar da vida da família. Então, de repente, você tem um gato e você colocar ele
no quintal, você fechar a porta, não deixar ele participar, porque ele faz isso, faz aquilo, às vezes é um filhote, o filhote tá aprendendo, a gente tem que ter uma paciência, como tem com um filhote de cachorro, como tem com uma criança, um bebê, você também tem que ter com um gato, filhote. E às vezes isso incomoda muito ele, e por incomodar ele vai provocar, de repente, não gostei de ficar preso aqui, queria estar participando da família ali e me prender aqui fora, me isolar. Então eu vou aprontar alguma coisa, vou arrumar alguma coisa para fazer, entendeu? Então aí ele começa a destruir alguma coisa que não devia destruir, tá? Mas no mais, é uma experiência maravilhosa, é muito positiva, é um carinho muito gostoso. Tem um pessoal que fala da questão energética, que eu também acredito, da questão da limpeza energética. Então, assim, sim, tenham gatos, mas com consciência. Beleza? Um beijo. Até a próxima.